Pois bem, como emagrecer muito em uma semana? É possível? Sim, é possível. E até o final desse vídeo nós vamos discutir algumas dessas estratégias para você emagrecer muito em uma semana e os colaterais, entre aspas, os efeitos indesejáveis sobre essa prática. Afinal, tudo que é muito extremista, nós temos um custo. Clica no gostei, se inscreva no canal. Eu peço isso de forma muito encarecida para você realmente ajudar com 2 cliques. Muito obrigado pela participação. Se não puder fazer também, obrigado por ficar aqui. Vamos lá que eu vou te ajudar da mesma maneira. Pessoal, a gente tem que partir do princípio. Eu sempre começo o vídeo assim, né? A gente tem que ir do princípio, a gente temos que começar, né? Porque eu gosto de explicar direitinho. Pois bem, temos que entender que o processo de perda de gordura é um processo que há uma limitação fisiológica para ele. Então, quando eu falo de emagrecer muito em uma semana, de perder muita gordura em uma semana, existe essa possibilidade. Mas o muito, ele é justamente o máximo que você vai conseguir. Porque justamente não tem jeito de ir acima disso. Porque tem coisa que precisa de tempo. Não tem o que fazer. Mesma coisa. Como ficar rico em uma semana? Para alguém que é pobre, ou ele ganha na Mega Sena, ou não tem como. Ele vai ter que levar mais tempo, trabalhar, se esforçar, etc. Portanto, vamos discutir aqui o máximo que você consegue emagrecer em uma semana. Qual que é o principal? Vai ser o déficit calórico. Então, quando você coloca o déficit calórico muito baixo, você vai perder muito peso. Só que aí que tá, não é necessariamente um processo de emagrecimento. Vai ser um processo onde você vai perder peso como um todo. Glicogênio muscular, líquidos retidos, gordura corporal, é verdade, etc. Quando você restringe muito a comida, fora a composição corporal, você também perde bolo alimentar, bolo fecal. Afinal, o que você come está dentro de você e isso tem um peso também, perfeito? Experimente comer uma feijoada, se pese antes e depois, você não engordou. É a feijoada que está dentro do seu estômago. E depois ela vai para o seu intestino e depois ela vai para um objeto de porcelana. Mas até lá é peso dentro de você. Como que eu vou fazer a estratégia nutricional em primeiro? A modalidade que mais se mostrou eficiente para a perda de peso foi a dieta do HCG. Na dieta do HCG, que tem essas coisas de, eu vou aplicar aí, pessoal, foge disso. Já tem vídeo aqui sobre dietas extremistas. Sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin mais tema. Você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Então, uma dieta de 500 calorias por dia mostrou-se realmente eficiente para a perda de peso. Não é perda excessiva de gordura. Você vai perder massa muscular, glicogênio, etc. Então, uma dieta de 500 a 1000 calorias é o que você deveria fazer para perder peso o mais rápido possível. Nessa dieta, você vai priorizar não só proteínas. Muitos pensam, eu vou comer 500 calorias ou 1000 calorias só de proteína, porque isso vai poupar minha massa muscular. Não. Não vai poupar. Déficit calórico muito grande faz perder massa muscular. Não importa. Então, você vai fazer uma dieta com carboidrato, proteína e gordura. Normalmente, você pode fazer com 50% de proteína, 30% de carboidrato e 20% de gordura. Isso das calorias, perfeito? Não adianta querer zerar o carbo, zerar a gordura, porque você pode desmaiar, passar mal, perder performance. Na verdade, mesmo com o carboidrato, você vai perder performance, porque caloria baixa é isso. Pois bem, então eu vou fixar entre 500 a 1000 calorias por dia, com essa porcentagem, e isso eu vou segurar por uma semana. Muito bem. Eu vou ficar fraco, Leandro? Com certeza. Eu vou ficar indisposto? Sim. Com o risco de ter dor de cabeça, desmaios, hipoglicemia? Corre. Portanto, não é saudável, não é viável, do ponto de vista mais abrangente, você fazer isso. E por que eu faria isso então? Exatamente. A pergunta é essa. Por que você faria isso? Existem alguns protocolos, e aí a gente entra em protocolo competitivo. E num protocolo competitivo, automaticamente nós entendemos de que a saúde não vem em primeiro plano, vem a performance, porque é um protocolo competitivo. Nenhum atleta quer morrer ou não ter saúde, mas ele quer antes ter performance. Então vamos assumir que a gente pega um lutador de jiu-jitsu.
E por um acaso aconteceu alguma coisa, ele talvez errou um pouquinho na dieta, talvez não teve tempo suficiente, ou apareceu um campeonatinho bem legal e eu quero ir nele. Só que eu tenho que perder 6 quilos para entrar na categoria. Então você parte para o extremista. Não quer dizer que é bom, mas quer dizer que vai competitivamente ajudar, já que ele estaria fora da competição. Obviamente, se ele tivesse mais tempo, ele perderia o mesmo peso com mais tempo e salvando massa muscular e performance. Porque, claro, a redução muito grande vai fazer ele render pouco nas lutas. Então, é para esse tipo de público que vai funcionar. Então, nós vamos fazer um protocolo ali, novamente, de 500 a 1000 calorias por dia. E você vai perceber de que rapidamente você vai ficar mais definido. Questão de 1 ou 2 dias. E você vai se animar. Por que isso acontece? Porque você vai perder muito líquido retido. E isso vai ajudar nos cortes. Só que os próximos dias você vai perder massa muscular, glicogênio, de forma acentuada, etc. Então você vai perceber de que os primeiros 2 dias vai ser uma coisa que tá valendo a pena. Os próximos, quando começar indisposição, mau humor, dor de cabeça e tal, você já vai perceber de que já não está saindo tão barato. Sobre o líquido retido, se você perder ele, isso vai melhorar. A própria restrição calórica já faz uma restrição de sódio. Então, automaticamente, você já perde líquido retido. Quando você perde glicogênio muscular, isso também te inclina à perda de retenção de líquidos. Mas podemos usar outras coisas, como alguns diuréticos naturais, chá verde, hibisco, cavalinha, 1-2 litros por dia. A ingestão bem grande de água, 4-5 litros de líquidos por dia, o chá entra dentro dessa conta. Isso vai te ajudar bastante. Se você não gostar do chá, você pode mandar manipular cápsulas de chá verde, de hibisco, de cavalinha, etc., consumir, que também vai muito bem. Na parte dos treinamentos, não é aconselhável um treinamento intenso. Primeiro, porque você não vai conseguir. Segundo, você pode passar mal. Terceiro, porque como você está com uma restrição calórica muito grande, você gastar 300 calorias a mais, na prática não vai mudar muita coisa. Então, durante esse período, é mais interessante que se faça atividades de baixa intensidade e longa duração. Ou seja, uma caminhada acelerada. Vai ser muito mais eficiente do que você ir lá e tentar treinar musculação até a falha pesado. Então, 1 vez a 2 vezes por dia de aeróbicos em jejum ou de baixa intensidade. Então, eu posso acordar em jejum fazer 1 hora e no meio da tarde fazer outra 1 hora. Leve, 120, 125 batimentos por minuto no máximo. Nada muito acima disso. Suplementação. A cafeína vai te ajudar bastante a controlar o teu apetite, a tua ansiedade para comer. Vai também tirar líquidos retidos, certo? E também vai te ajudar com disposição. Você vai perder disposição, não tem o que fazer. Mas a cafeína ajuda a segurar um pouco. Dosagens são particulares, tá? Normalmente se inicia tomando 210 miligramas e vai se aumentando conforme não sentir nada. Então, às vezes não sentir nada. 300, 400, 500, etc. O mundo inteiro, de certa forma, recomenda até 420 miligramas como razoavelmente seguro. Tem pessoas que tomam mais e ficam 100% ok, tem pessoas que tomam menos e já passam mal. Portanto, você precisa escutar o seu corpo. Outra coisa que você pode utilizar, que é muito bem-vindo, 5-HTP. O 5-HTP vai te ajudar bastante a segurar a sua ansiedade e o seu apetite e melhorar o teu humor, que vai ficar ruim. Então, o 5-HTP é bastante bem-vindo. Quais os momentos que eu posso utilizar? Nos picos de nervosismo do dia que vem acontecer, ou nos picos depressivos do dia que vem acontecer, ou quando você está com muito apetite. Então, eu sei que 6 horas da tarde começa. 5 horas eu vou mandar o meu 5-HTP. Vamos dizer que eu estou bem tranquilo e tal, e meu problema maior é o sono. Então você pode tomar logo antes de tentar dormir, para facilitar pegar no sono, porque a fome também é um incômodo, o estimulante que você vai usar, enfim, tudo te coloca para um estado de luta ou fuga, e isso é mal quando você tenta relaxar. Posso tomar diuréticos de forma medicamentosa para tirar ainda mais a retenção? Não é legal, perfeito? Porque você já está com sódio baixo, caloria baixa, você mandar um diurético e parar de tomar água é extremamente perigoso. Então, não é indicado. Obviamente, Leandro Twin, os fisiculturistas fazem isso. E se tiver fisiculturista, escreva nos comentários a sensação maravilhosa que é cortar água e mandar diurético.
sofre dor de cabeça, um monte de coisa, um monte de colateral, claro, porque o diurético em si, como vocês podem observar, quem tem problema de hipertensão, consome um diurético e tem uma vida razoavelmente normal, meio que isso não incomoda em nada. Comprimidinho e beleza. Agora, pessoas morrem quando usam diuréticos e cortam água. Na verdade, não morre do diurético, morre da desidratação severa. Então, como já fez muitas vítimas, é bastante contraindicado. Nessa semana, posso aumentar a dose ou colocar um esteroide anabolizante forte para segurar a perda de massa muscular? Isso vai funcionar? Vai funcionar. Só que você vai colocar mais uma droga para dentro, num momento crítico, só para segurar a massa muscular, e segurando a massa muscular, isso freia a perda de peso. Então, você não vai perder tanto peso. Então, dependendo do que você procura, não é interessante, porque o peso bruto tende a ficar maior. Então, quando você não usa nada, você tende a ir mais a favor de um peso menor no final dessa semana. Perfeito. Então, fiz a dieta, suplementação, treino, entendi sobre o uso das drogas, fiz tudo o aeróbico, tudo certinho, terminou a semana, perdi 6, 7 quilos, estou indisposto, enfim, o que eu faço agora? Se você vai ter uma competição no outro dia, você realmente vai precisar carbar bastante. Então se pese e comece a se hidratar e mandar carbo para você tentar aumentar o rendimento o máximo possível para esse determinado dia. Não, meu negócio era mais ir para a praia, ir para fazer alguma coisa desse tipo, ir para um casamento, entrar num vestido, né? O que eu vou fazer? O ideal é que você fizesse um processo inverso. Porque se você simplesmente voltar à rotina normal, você vai engordar bastante, mesmo que seja uma rotina disciplinada. Então, vamos supor que eu mandei de 500 a 1.000 calorias. Na próxima semana, eu vou mandar de 1.000 a 2.000 calorias. Na próxima semana, de 2 a 2.500. E vou escutando o meu corpo. Conforme ele for respondendo bem, eu vou mantendo ou aumentando essas calorias. Não é interessante você fazer isso acima de uma semana, porque o rebote de compulsão alimentar, entre outros marcadores de saúde que podem ficar ruins, como por exemplo uma anemia, queda de libido, de disposição, queda de açúcar na corrente sanguínea que automaticamente, glicose, para ser mais acadêmico, vai te levar a uma hipoglicemia, etc. Então, enfim, não é legal passar de uma semana. Mas, como é um tema que eu recebo bastante perguntas, pois bem, eu preciso vir aqui e falar para vocês, alertar que existe sim um protocolo, que existe uma maneira, de que não é seguro, né? Talvez esse vídeo seja até de aviso. A pessoa entrou aqui procurando uma coisa e fala, já entendi que isso não é para mim. Quando eu quiser emagrecer, eu vou me programar, que é o correto, fazer uma coisa sustentável de longo prazo. Porque esse resultado, quando você voltar a comer, você vai voltar com os líquidos retidos, com o glicogênio muscular, o que é ótimo, mas vai te gerar ganho de peso. Você vai voltar com um bolo alimentar dentro de você, com um bolo fecal. Então, muito provavelmente, esse peso que você perdeu em uma semana, você voltando para a rotina, você vai ganhar em 2 ou 3 dias. O que, obviamente, não serve para nada, a menos que seja para um dia específico, já que não importa muito ser magro por um dia, o que importa é ser magro e saudável toda a vida. Perfeito? Então, e você falou de algumas coisas sobre retenção de líquido, etc. E me interessou bastante isso. Certo? Então, eu vou indicar esse vídeo aqui que acabe com a sua retenção de líquidos em curto espaço de tempo, perfeito? Várias e várias estratégias, várias coisas que você pode fazer para acabar a sua retenção de líquidos com os comentários. O que é seguro, o que não é seguro, como eu faço, tudo aqui nesse vídeo.